Olá, amados, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sejam todos bem-vindos de volta a mais um vídeo aqui do nosso canal. E hoje nós vamos explorar um tema intrigante e profundo. Por que as pessoas ficam doentes? Isso mesmo, você já se fez essa pergunta? Muitas vezes nos deparamos com doenças e enfermidades nas nossas vidas. Mas o que será que a Bíblia diz a respeito desse assunto? Vamos aprender junto? Mas antes, é claro, eu não poderia deixar de te lembrar para que você já deixe o seu like. Esse canal é novo e nós temos aí uma meta, um objetivo de atingirmos 1000 inscritos com um único propósito: divulgar a palavra de Deus. Eu sou pastor itinerante e para quem ainda não me conhece, meu nome é Juvenal Lima e eu tenho visitado igrejas, pregado em igrejas, sou convidado às vezes para ministrar e lamentavelmente eu percebo que existe uma frieza espiritual muito grande. As pessoas estão enfermas, as pessoas estão com diabetes, estão com problemas de colesterol, pressão alta, ansiedade, depressão. As pessoas estão doentes, elas estão frias espiritualmente e a maioria não sabe que o segredo para a cura de todas as doenças está na Bíblia. Então, quanto maior o número de pessoas que nós alcançarmos através desse canal, será muito melhor, porque milagres acontecerão. Eu preciso de você para isso. Então, deixe o seu like para o YouTube saber que você gosta desse tipo de conteúdo. Compartilhe esse estudo com o máximo de pessoas que você puder. E é claro, se inscreve no meu canal e já clica no sininho para receber também as notificações para quando eu postar novos vídeos, ok? Estamos começando a partir de hoje uma série de vídeos com um estudo relacionado à cura de acordo com a Bíblia. O estudo ele é um pouco longo, então eu não sei quantos vídeos nós vamos gravar acerca desse assunto, mas eu prometo a vocês que eu vou postar pelo menos 2 vídeos por semana a partir desse. Então, esse que nós estamos gravando será o nosso primeiro vídeo desta série. Sexta-feira, 8 horas da manhã, eu postarei o segundo vídeo e assim sucessivamente. Vamos tentar postar nas terças e nas sexta-feira esse estudo, que é uma série dentro da Bíblia, dentro da palavra de Deus, a respeito da cura de acordo com a Bíblia. Então fique comigo e seja abençoado com esse conteúdo maravilhoso. Para que nós possamos basear esse estudo segundo a Bíblia, eu quero meditar com vocês, eu quero ler com vocês um texto que está registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 8, e os versos 16 e 17, que diz assim: E chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos, e curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Vamos orar? Pai, nós queremos te adorar, queremos te glorificar. Lá na criação, no início de todas as coisas, o Senhor deu uma ordem para Adão, que ele não comesse do fruto proibido. E ele desobedeceu ao Senhor, ele pecou. E por causa desse pecado veio a morte, por causa desse pecado da desobediência vieram as dores e as enfermidades.
mas o Senhor nos enviou um segundo Adão. O Senhor nos enviou Jesus Cristo, seu único Filho, seu amado Filho, para morrer por nós, perdoar os nossos pecados e nos libertar de todo o mal e de todas as enfermidades. É a respeito desse assunto, Pai, que nós estamos iniciando hoje esse estudo. Então eu te peço que o Senhor me abençoe para que eu possa ministrar às pessoas que estão nos assistindo segundo o teu querer, segundo a tua vontade, e as pessoas que estão nos assistindo possam entender, Senhor Deus, qual é a tua vontade, e aquelas que estiverem enfermas, eu profetizo que sejam curadas em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Glórias a Deus. Vamos então dar início ao nosso estudo. O problema das enfermidades e das doenças está fortemente vinculado ao problema do pecado e, consequentemente, à morte. As consequências desse pecado, as consequências dessa morte, elas vieram desde a queda de Adão, né? Vocês ouviram na minha oração que eu mencionei que Deus fez o homem perfeito. Deus fez Adão para gozar de perfeita saúde, de perfeita harmonia. Porém, ele desobedeceu a Deus e, como consequência, veio então a morte e as doenças no mundo. A ciência médica considera que as causas das enfermidades estão relacionadas a fatores psicológicos ou psicossomáticos, mas a Bíblia nos dá uma infinidade de textos, desde o Velho Testamento até o Novo Testamento, eu diria desde Gênesis até Apocalipse. A Bíblia está repleta de textos que mostram que a causa da nossa doença, das nossas enfermidades, a causa principal dos males que nos acometem são consequência de 4 fatores. Eu quero explicar para vocês nesse estudo quais são esses 4 fatores. Então fique comigo e vamos aprender segundo a palavra de Deus. Bem, com base nesse entendimento, com base nessa introdução que eu acabei de te passar, eu quero compartilhar com vocês essas 4 principais categorias que, no meu ponto de vista, são as principais causas das doenças da humanidade. E além disso, nós vamos aprender na Bíblia a desvendar os segredos para nós identificarmos. Graças a Deus, eu não tenho doença nenhuma. Faz aproximadamente aí 6 anos que eu não sei o que é ficar doente. Graças a Deus, descobri aí os segredos da Bíblia para ter uma saúde perfeita. Mas eu quero compartilhar com você. Então, as 4 categorias que a Bíblia nos relata acerca das doenças são: consequência do pecado, opressão maligna, doenças que são colocadas nas pessoas para que nelas seja manifesta a glória de Deus, e doenças que são para a morte. Às vezes a pessoa está lá gozando de perfeita saúde, mas chegou a hora dela e o Papai do Céu quer levar essa pessoa embora, e aí a pessoa acaba ficando doente, como foi o caso do profeta Eliseu, que nós veremos aí ao longo desse estudo, ok? Então, recapitulando: pecado, opressão maligna, para que se manifeste a glória de Deus, e para a morte. Nós vamos entender cada uma delas. Vale salientar que isso não é uma hierarquia, tá? Não tem aquela... existe a doença do pecado número 1, opressão maligna número 2. Não, às vezes a pessoa não tem pecado, mas ela está passando por uma opressão maligna. Às vezes a pessoa não tem nenhum problema com opressão maligna, mas por ter cometido alguns pecados específicos que eu vou explicar aqui, ela ficou doente. Ou às vezes não é nenhuma coisa nem outra, ela já nasceu doente para que nela seja manifesta a glória de Deus. Inclusive, a minha cunhada nem sabia que eu estava preparando o material para gravar esse vídeo, e ela mandou um testemunho para mim extraordinário, que é o testemunho de um pastor, que a esposa dele estava grávida, e quando foram fazer a ultrassonografia, o médico descobriu que a criança não tinha estômago
e que o cérebro dela não havia se desenvolvido e aquela criança seria uma criança especial. Mas por um milagre Deus curou aquela criança ainda no ventre e ela nasceu perfeita. Por que isso aconteceu? Para a glória de Deus. Então são alguns exemplos aí que nós podemos compartilhar para entendermos o propósito de Deus nas nossas vidas. Amém? Então vamos lá. Como eu havia dito para vocês, Deus fez Adão e Eva perfeitos. Mas Adão pecou. Qual foi o pecado de Adão? Desobediência. Deus disse para ele: vocês podem comer de tudo que tem no jardim, menos desse fruto, a árvore da ciência, a árvore do conhecimento do bem e do mal. E aí Eva deu ouvidos à serpente, comeu, deu a seu marido Adão, que também comeu, e ambos compartilharam dessa desobediência. Por causa desse pecado, a natureza sofreu, a terra se tornou maldita, e aí Deus também trouxe consequências para Adão e Eva. Olha só, em Gênesis capítulo 3, no verso 16, por causa dessa desobediência, Deus disse para Eva: multiplicarei grandemente a sua dor. Veja que Eva não estava predestinada a ter dores no parto e nem dores em nenhum momento da sua vida. Mas por causa da desobediência, o Senhor disse: multiplicarei grandemente a tua dor. E no versículo 17, para Adão, Deus disse: portanto você deu ouvido à sua mulher e comeu da árvore que eu falei para não comer, comeu do fruto da árvore que eu falei para não comer. Maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida, até que você morra, até que você volte ao pó, porque do pó você foi tomado. Então olha só, Deus prometeu que tanto a mulher quanto o homem teria dor por causa do pecado, da desobediência. Essa maldição, ela afetou não apenas a terra e a natureza, mas também a nós e aos nossos corpos físicos. Desde então, a humanidade tem enfrentado doenças, sofrimentos e enfermidades. A Bíblia descreve exemplos de pessoas que ficaram doentes por consequência do pecado. No Evangelho de Mateus, no capítulo 9 e no verso 2, nós temos um exemplo que Jesus, ele tinha acabado de chegar numa determinada cidade e trouxeram para ele um paralítico deitado numa cama, numa maca. Levaram esse paralítico até Jesus, e Jesus, vendo a fé daquelas pessoas, disse para aquele paralítico: perdoados te são os pecados. Veja, Jesus não falou: eu te curo da sua doença. Jesus inicialmente falou: perdoados te são os pecados. Aí as pessoas que estavam em volta falaram: mas quem é esse homem? Quem ele pensa que é para perdoar pecado? E aí Jesus disse: olha, para que vocês saibam que eu tenho poder para perdoar pecado, então eu te digo, levanta e anda. Mas a primeira preocupação de Jesus era perdoar os pecados daquele homem, ou seja, ele estava aí, digamos que nas entrelinhas, dizendo que aquela enfermidade era a consequência do pecado. Um outro exemplo está registrado lá no Evangelho de João, no capítulo 5, que fala daquele homem, daquele paralítico, que fazia 38 anos que ele estava lá no tanque chamado Betesda, tentando ser curado da sua doença, da sua enfermidade. Ele não conseguia, e Jesus então chega para aquele homem e realiza o milagre da cura. Aquele homem levanta, é totalmente curado e vai embora. Depois de um certo tempo, a partir lá dos versos 13 e 14 de João 5, a Bíblia fala que aquele homem que foi curado não conhecia Jesus, mas se encontrou com ele. E aí Jesus olha para ele e fala assim: eis que você já está curado, portanto não peque mais, para que não te aconteça coisa pior.
um outro exemplo aqui que Jesus está nos mostrando que o pecado traz doenças. Embora as doenças sejam consequências do pecado, a Bíblia também nos mostra um caminho de esperança. No Novo Testamento vemos Jesus realizando inúmeros milagres de cura, mostrando que ele tem poder não só para curar as doenças, como para perdoar pecados. No próximo vídeo nós vamos falar de doenças provenientes de opressão maligna, doenças que acontecem nas pessoas por causa de opressão maligna. Então, não perca o próximo vídeo. Agradeço a você por ter ficado até aqui, agradeço a você por ter assistido esse vídeo até o final. Sexta-feira, 8 horas da manhã, estarei postando o segundo vídeo dessa série, A Cura Segundo a Bíblia, onde falaremos então da doença ou da enfermidade vinda sobre as pessoas através da opressão maligna. Até o próximo vídeo e Deus abençoe!